Continuando o vídeo, nós vamos ver agora a criação, né? Nós vimos a última vez como que cria um módulo, nós criamos esse módulo de cobrança, né? Onde clicando aqui ele abre a página principal e clicando em editar ele vai abrir uma segunda página. E aqui nós temos o voltar para a página principal. Lembrando que a página principal é a página init. Ok? Essa sempre vai ser inicializado como padrão do sistema quando clica em qualquer módulo novo aqui, qualquer módulo aqui no menu listado. A partir daí, todas as demais páginas pode ter o nome que for e vai ser navegado conforme você for desenvolvendo e colocando as regras de negócio a partir da página init, que é a página inicial. Cada página nova que tiver aqui dentro, assim que é carregado, você tem a opção também para exibir o botão voltar, onde ele volta para a página anterior, tá? Ou neste caso para init, tá bom? Olhando o código fonte aqui, nós tínhamos visto era o módulo de cobrança. Vamos abrir aqui então. Nós vamos abrir aqui então a aplicativo inicial. Nós vamos abrir o CRM, vamos em módulos, Source, né? Aí vamos abrir módulos, App Views, aí nós temos o módulo que nós estamos criando, que é o Chargers, né? Que é de cobrança. Entramos aqui em página, veja bem, nós temos a página init. Sempre é a página init que vai carregar. Esse nome tem que ser obrigatório. Document, qualquer outra página que a gente quiser criar, pode ser o nome que for. Essa é a página principal. E aqui no config, né, a gente cria a página init, igual nós criamos, onde a gente aponta o componente exatamente para a página que nós criamos, que é esse index aqui dentro do init. Se eu abrir aqui, esse aqui, ó, charges init, que é esse componente que a gente criou, tá? Isso aqui são as configurações, se a gente vai exibir o cabeçalho da página, se vai ter botão voltar ou não e assim por diante. Quando, só relembrando, né, nesse charge init, nós temos um botão que é aqui, ó, handle open, que esse botão aqui é editar. A hora que clica, né, ele dá um set page store, que ele navega. O set page store é um comando do Zustand, que nós deixamos ele armazenado no Zustand, para ele navegar entre as páginas e salvar todo o estado da página. O que é importante que, eu vou abrir aqui o menu console do lado esquerdo, que cada página, estamos na página init, né? Se eu der 2 cliques aqui, ele vai me exibir alguns detalhes do meu estado da aplicação. Ó, o Zustand, nós temos o estado da aplicação, né, da autenticação e do módulo. Se eu entrar aqui no módulo, tem Current Page. Current Page, olha aqui, underline name, é o init que está aberto. Se tivesse algum dado carregado de API, estaria aqui em data. Em qualquer momento eu posso acessar esse Current Page e pegar os dados que tiver nessa tela. Tudo que está aqui está exposto, é um estado da minha aplicação. Está exposto na minha aplicação. Olha o page header, toda a configuração está aqui. Se vai exibir esse botão, esse, assim por diante. Ok? Se eu navegar para a próxima página, ó, editar foi para a próxima. Eu vou limpar e vou dar 2 cliques de novo. Vamos lá no módulo e vamos ver qual que é a current page. A current page agora, ó, underline name, é o document, que nós navegamos para o document. E aqui o data está vazio também, né? Mas se tivesse carregado os dados, teria os dados que tivesse vindo da API. E aqui nós temos pages, todas as páginas disponíveis, né? Aqui se a gente abrir, são todas as páginas e suas configurações disponíveis. No caso a gente só tem init e document. Init obrigatório, é requerido para todos os módulos, e document, nós que definimos esse nome como um padrão nosso, tá? Mas pode ser o nome que for. E aqui nós temos essas duas páginas, o init e o document. O document, todas as páginas têm que carregar o módulo ID, né? Para uma administração interna desses componentes. Todas têm a configuração do header, do cabeçalho, né? Se vai exibir aqui conforme, e os detalhes, se vai exibir o botão de voltar ou não, e todas têm um componente que vai carregar. Aqui nós estamos carregando o componente charges document, que é esse cara aqui,
esse index do charge document, tá? Que nós carregamos, a formulário de cobrança. E o endpoint, nós apontamos que o document, ele recebe um endpoint, que depois que é passado, né, para essa página e carregado junto à API, que nós não colocamos ainda. E caso apertar o botão voltar, que tem aqui, ó, back to button, né, show go back button, tá como true, ele vai voltar para onde? Back to page init, ele volta à página init. Se eu tivesse mais página, eu poderia redirecionar ele para qualquer outra página ao apertar o botão voltar. Tudo bem? Então vimos isso. O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos criar uma listagem dentro da página init, tá? Aqui, ó, vou voltar, vai ser uma lista de itens a serem cobrados. E ao clicar em editar cada item, aí a gente vai abrir um formulário com aquele item, ok? Então vamos passar por essa parte agora. Continuando aqui, nós vamos agora criar então uma lista, né, para listar todas as cobranças. Não temos ainda essas cobranças, depois nós vamos colocar dados no back-end, vamos ver um pouco do back-end depois, tá? Primeiro vamos criar a tela, o layout. Vamos lá. Primeira coisa, quando a gente vai criar uma lista, uma listagem, nós temos já aqui dentro do aplicativo um componente. Você vai entrar aqui em Source, entra em Components, lembrando, né, que este módulo está aqui em Módulos. Deixa eu baixar isso aqui. Ó, Módulos, App Views. Aí nós estamos construindo esse Charges. E nós temos aqui Pages, Init. Esse é o ponto inicial, né? Que tem o botão Editar escrito Cobrança, que é exatamente isso aqui, ó, Cobrança e o botão Editar. Então essa tela aqui vai ser transformada, nós vamos colocar uma listagem aqui. E para colocar essa listagem, nós vamos utilizar um provider. O que é um provider? Bom, o objetivo não é explicar o que é o provider do React, né? Que é um contexto. Mas, só para entender de uma forma assim básica, o provider é um provedor de recursos, onde nós vamos encapsular esse componente, oferecendo vários recursos de lista para eles. Nesse caso, se a gente entrar aqui, ó, Source, Components, Jarvis Módulo, aqui são várias providers que nós temos, componentes que a gente reutiliza nos módulos do Jarvis. E aqui é um módulo, lembra que clica, carrega um módulo. E nós temos aqui a List Provider. Se eu abrir ele aqui, nós vamos ver, deixa eu expandir todo o arquivo aqui. Nós temos imports, né, lista providers, todos os componentes nosso, provider do Jarvis, são tudo estruturado primeiro nos imports, depois algumas constantes que é utilizado internamente, né, alguns contextos que é criado no caso aqui do provider, e por fim o próprio provider nesse caso, que seria o componente. Então nós temos aqui um list provider, né? O que esse list provider ele oferece para o componente filho, né? Que é o que nós vamos colocar. Quem que vai ser o componente filho? Vai ser esse cara aqui, esse charges init, vai passar a ser um componente filho do list provider. E nós vamos fornecer o que para ele? Bom, tudo que a gente oferece está construído aqui dentro desse list provider. Aqui no item aqui embaixo, se a gente for no item 7 ou 8, deixa eu ver aqui o item, aqui tem todas as funções, tem tudo aqui, ó. Item 7, local variable 2. Nós fornecemos através desse objeto chamado exposed values. E o que nós oferecemos, né? Nós oferecemos primeiro um estado chamado list context, que é sempre como true, só para saber se eu estou num contexto de lista. Então, em determinado momento eu quero saber qual contexto que eu estou. Só ver list context. Se for true, é porque eu estou num contexto de lista, ok? Depois vocês vão ver isso no uso na prática. E aí ele fornece alguns recursos de tabela, né? Toda tabela ela tem uma chave para ser recriado. Não se atenta a compreender isso agora. Isso vocês vão compreender, assim como list context, table keys, mais para frente. Mas procura estruturar na sua cabeça, né, na sua mente, como o que eu vou prover através do list provider. Então, por exemplo, nós vamos prover paginação, um controle de página. É que aqui não tem nenhum modo para eu já ir mostrando. Então, depois a gente vai recapitular, depois que a gente criar, e ver exatamente o que foi provido por esse provider, tá? Fornecido por esse provider.
Tá? Então tem um controle de página, que quando aparecer uma listagem enorme, você tem a paginação aqui embaixo. Então ele já fornece recursos para selecionar linhas. Você pode clicar aqui, vai ter um checkbox para selecionar várias linhas de uma vez só. Então são vários recursos, tá? Colunas, já tem algumas colunas pré-definidas. Se eu coloco lá, ele está fornecendo aqui para mim, por exemplo, build number line column. Se eu pegar esse cara e colocar na lista, já vai aparecer uma coluna com a numeração das linhas. Então, se eu tiver 1000 linhas, eu estiver navegando aqui na Pagination, ele está mostrando do lado qual linha que eu estou. E assim por diante, tem outros recursos aqui. Então, é tudo isso que é exportado através do provider. Tá? E aqui nós temos tudo isso aqui que estou expondo aqui, no Exposed Values, ele foi construído aqui em cima, ó, nesse handle. Tá? Então, nós temos aqui, ó, deixa eu fechar para ver de uma maneira superficial, né? Aqui nós temos aqui handles. O que seriam os handles? Handles seria funções que a gente fornece para que o operador possa, o usuário possa operar. Então eu tenho aqui uma função de refresh, que é para atualizar uma lista, handle, filter, drawer, changes, que esse aqui é um filtro quando altera um filtro de pesquisa na própria lista, né? Aqui eu construo uma tabela, as colunas da tabela automático. Tudo isso aqui eu estou fornecendo naquele Exposed Values aqui embaixo. Eu estou exportando tudo aquilo. Então, esses daqui é criado daqui e exportado. Agora, como que a gente utiliza? A gente utiliza da seguinte forma. Vamos lá. Primeiro nós vamos criar, vou voltar aqui, eu vou apagar esse botão, esses dois que tinham o botão cobrança, vou apagar e nós vamos incluir uma tabela, que ele é através da table, né? Que ele vem essa table ele é do entity, ok? Vou importar ela aqui, import. Pronto, já temos uma tabela do entity que eu coloquei aqui. Se eu rodar ela sem nada, vamos ver se aparece alguma coisa aqui. Ó, olha que apareceu. Apareceu já a tabela sem nada, não há dados. É simplesmente uma tabela. Agora eu quero fornecer os dados, criar coluna. Eu poderia muito bem sair criando. Se eu olhar aqui, ó, se eu entrar aqui, entity, que é o ent design, e eu procurar por table. Tá aqui, ó, table. Tá aqui as tabelas. Todos os componentes que a gente usa é do ent design, né, desse cara. E aqui tem as tabelas. Aqui, ó, as tabelas que a gente vai criar é exatamente isso. Aí ele mostra vários tipos de tabelas, ó, com checkbox, tá? Tudo esse recurso aqui com filtro, para fazer filtro, olha que legal. Tudo isso, aquele provider já oferece. Colocar ordem crescente e decrescente. Por que aquele provider, preciso de um provider? Senão tem que ficar reconstruindo o tempo inteiro. E aquele provider já está no desenho do nosso back-end. Então, quando eu clico aqui localizar e dou um OK, lá na nossa tabela com aquele list provider, ele já vai lá no back-end buscar esses dados que nós puxamos. Porque aqui eu estou puxando na tela. Ele não está fazendo assíncrona, né? A hora que eu coloco aqui, quando busca no banco de dados, é assíncrono, não é tão rápido assim. Ele tem que ir lá, tem que dar um loading aqui na tela e buscar os dados para preencher. Então é tudo aquela list provider que vai fazer. Então tá. Então, quais são as informações que eu preciso colocar aqui? Para o list provider funcionar, existem alguns recursos. Por exemplo, key. Eu preciso de uma key, definir, que é a table key. O que é essa table key? O meu list provider, se você for ver aqui no Exposed, ele tem a table key. Ele expõe a ela. Para ela expor esse cara aqui, que eu coloquei, porque aqui dentro do list provider ele faz todo o controle com essa table key, tudo que ele precisa fazer. Então eu preciso expor aqui. Só que ele veio da onde? Eu tenho que vir aqui no item 1 e fazer, desconstruir o meu use context, que é esse cara aqui, ó, list provider. Tudo aquele exposed values que nós estamos vendo aqui, ó, para eu acessar esse cara aqui, eu vou vir aqui em cima, tá vendo que eu tenho um export aqui, ó, use list context, é exatamente isso. Esse cara, na hora que eu uso ele exponha para mim todos esses dados. Então basta eu fazer isso aqui, const table key use list context.
dei um Enter. Pronto, já executei ele aqui. Vamos importá-lo. Já importou. Se eu abrir aqui, ó, componente Jarvis List Provider, que é exatamente o caminho desse cara aqui que nós estamos. Cadê? Componentes, aqui, ó, List Provider. É exatamente esse caminho aqui, ó. Tá? Quando, no caso da minha IDE, ele acaba colocando sempre as pastas relativa, tá? Eu acabo apagando aqui para a pasta não ser relativa, ser sempre a partir da raiz. Relativo só se ela não for puxar da raiz, aí é relativo, eu deixo. Quando eu importo automático, ela vem relativa, eu simplesmente apago isso. Bom, o botão não tem mais, então não vamos precisar mais dele. Então eu já adicionei o key aqui. Só que esse key, ele existe. Uma forma fácil de saber é colocar aqui embaixo console.log, table key. Vou até colocar um sinal de enter aqui 2 vezes para chamar atenção no console. E agora vamos ver ele recarregar e vai aparecer aqui no meu console o table key. Olha só o table key aqui, apareceu, tudo undefined, ou seja, não existe. Por que não existe? Porque ele, por mais que eu referenciei o list context, ele não está valendo porque este componente charges init tem que ser um filho de list context, né, de list provider, e ele não está sendo um filho. Lembra lá no arquivo de config, vamos voltar aqui, né, config charges. Deixa eu fechar isso aqui para não atrapalhar aqui, ó. Charges config. Olha o componente aqui que eu estou lendo. Charge document aqui, ó, charge inits, tá vendo? Então, o que vai acontecer para que esse table key, esse user list context, forneça todos aqueles dados para que eu possa usar? Eu tenho que encapsular esse cara. Esse charges inits passa a ser um filho de list context. Então, eu tenho que vir aqui, eu vou ter que importar aqui, é o seguinte, esse props, na verdade, eu vou puxar o list provider, ok? Deixa eu fechar ele aqui, e vou colocar esse charges aqui dentro. E esse props eu não passo mais para esse init, eu passo para list provider. É exatamente isso, deixa eu importá-lo. Pronto, é exatamente isso que a gente precisa. Olha só, antes o componente era somente o meu charges inits e o props eu passava para dentro dele direto. Agora não mais. Agora o meu componente é o list provider, onde o props eu passo lá. E esse list provider tem um filho, ó. Esse filho charges inits, ele está encapsulado. Agora sim, eu vou ter um table init, se eu voltar aqui e dar um refresh na minha tela. Olha aqui, table key 0, então já está funcionando. Ou seja, a partir de agora, tudo que a gente extrair dentro desse use list context, tudo que a gente extrair aqui, que vier de list provider, que é o exposed values, que está aqui na linha 780 atualmente, né? Pode ser que a gente acrescente ou remova alguma coisa e ele mude a linha. Mas no dia desse vídeo, está na linha 780. Tudo isso que eu estou expondo aqui, agora a gente pode trabalhar aqui dentro do init. Podemos trabalhar ele aqui, aumentando a nossa tabela. Bom, então vamos trabalhar da forma correta, né? Usando o useList context, usando o meu list provider, e vamos continuar colocando alguns dados. Bom, algumas informações, propriedades que eu preciso da table, eu vou colar algumas propriedades que eu já deixei copiado aqui, e explicar por cima para vocês entenderem. Vamos lá. Coloquei algumas propriedades aqui. Então vamos. Table key é um código, um número, né, um index de table que eu posso recriar. Se eu quiser resetar, quando eu quero limpar os filtros, tudo, só muda a table key e ele limpa a tabela inteira. É por isso que existe esse table key aqui. Então normalmente você não vai manipular ele, simplesmente vai colocar só isso. E deixa que o Jarvis trabalha com isso, ok? Esse screw max content também você vai ser obrigado a colocar em todas as tables, deixar que o Jarvis trabalha com isso. Tá? É alguns recursos que nós temos aqui na última coluna que vai ter botões, ok? Na última coluna, tendo aqueles botões, nós vamos travar em algum momento, travar aqueles botões da tela e precisa desse Ctrl no X max content. Bordered é para colocar uma borda bem sutil,
Deixa eu comentar isso aqui para não dar erro lá. Depois a gente coluna variable columns. Ué, isso aqui não tem, por que ele não mostrou vermelhinho? Só tem um, mas não tem mesmo, mas eu não sei porque não mostrou vermelhinho. Deixa eu voltar aqui e dar um refresh, só para não dar erro, vamos ver. Com aqueles dados básicos. Pronto. Então, sutilmente tem uma bordinha agora na nossa lista. Antes não tinha. Essa bordinha bem sutil. Por que tem? Porque está escrito aqui, ó, bordered. Ok? Ele já vai vir composto. Se a gente for usar checkbox, eu já deixo a classe with checkbox. Eu já deixo essa classe também marcado. Tá? Deixa eu passar aqui para cima para depois explicar só o que tem embaixo. Row key. Bom, cada linha da tabela, ele vai ter que usar um dado que vier da API, né, como um índice, que não pode se repetir. Na maioria das vezes, a gente vai usar o ID do registro. Então, por isso que já está o ID aqui. O tamanho dessa tabela, ele é large, é um maiorzinho, dá para fazer menor ainda. E a classe que a gente sempre coloca, ok? Agora vamos lá. E essas colunas? Antes das colunas, eu quero saber os dados. Da onde vêm esses dados, né? Vamos ver isso aqui então. Os dados, que é data source, ele vem de data. O que é esse data? Esse data é exposto também pelo provider. Também ele vai vir aqui. Ele sempre vem aqui porque dentro deste list provider, né, desse contexto que nós colocamos aqui, a list provider, ele expõe esse data, tá? Ele está expondo aqui, ó, nesse API props. O que tem API props? Vamos dar um localizar lá em cima. Olha o API props, o que ele é. É todos esses dados de Use API. E quais são os dados de Use API? Use API é um hook que já tem no Jarvis padrão para já carregar os dados do back-end. Então, de uma maneira automática, como se fosse mágica. Na hora que eu entrar aqui, os dados da minha API já vai estar aqui. Mas para isso, eu tenho que vir aqui e definir qual que vai ser a minha API. Eu vou ter que colocar aqui a API e qual que é o meu endpoint lá no back-end. Então, algo do tipo assim, ó. Deixa eu colar aqui, copiar e colar algo pronto. Então, ele vai vir assim, que não existe ainda, ó, charges, get pagination. Get pagination é padrão. O back-end do Jarvis, ele tem um recurso chamado get pagination, que é um endpoint, que ele puxa já paginação, uma listagem, a paginação direto do banco. Nesse caso, a gente vai ter que colocar esse recurso get pagination e vamos ter que criar a API chamado charges, que se eu rodar agora o sistema, ele vai dar um erro que não achou essa API. Tá? Vamos rodar para a gente ver? Olha o que aconteceu. Rota API não encontrada. Get v2 charges get pagination. Porque não existe essa API então. Só que ele vai dar esse erro. Mesmo assim, nós vamos construir sem ter API. Depois que a gente construir as colunas do jeito que a gente quer, basicamente, aí nós vamos criar essa API no back-end. Ok? Outra coisa, uma dica. Sempre constrói dessa forma. Primeiramente, você cria a lista, coloque meia dúzia, 3 campos quase, ou meia dúzia de campos que você vai utilizar basicamente. Porque se você começar a pensar numa tela de cobrança, todas as colunas que eu vou querer exibir nessa tela, a gente não vai para frente. Porque existe N possibilidades. E para a gente não ficar empatando aqui na perfeição, né? Na perfeição, no perfeccionismo, vamos colocar alguns campos, tipo assim, ó, nome do cliente, número da coluna, um checkbox, sim ou não vou nem perder tempo, por enquanto não vai ter checkbox. Vai ser número, nome do cliente, valor, data de vencimento. Vai ser isso. E algum botão aqui para editar ou visualizar, tá bom? A princípio vai ser isso. Então a gente vai primeiro os dados, tá aqui. Se eu comentar esse API, depois a gente criar a API, a gente vem aqui e habilita. Então agora ele não vai procurar mais a API. Eu vou dar um refresh, ele não vai procurar no meu back-end esta API, então não vai dar aquele erro, mas também não puxou dados nenhum. Ok, mas já sabemos de onde que vem esse data. Esse data são os dados que vão vir da API. Assim que a gente criar a API, pessoal, já vai vir populado essa data, como se fosse uma mágica. Por quê? O list provider que está fazendo tudo isso, esse use API que ele faz tudo isso,
tudo integrado com o config do seu módulo. Então, voltando aqui, próximo nós vamos fazer o seguinte, a próxima é as colunas. Quais colunas nós vamos colocar, ter disponíveis aqui? São aquelas meia dúzia que eu falei de colunas, ok? A gente poderia muito bem vir aqui no table e ver como que cria coluna. Se eu chegar aqui, ó, coluna é exatamente isso aqui, ó, data source, que são os dados, ó, coluna é um título, data index, que se referencia ao meu campo no dado, lá de data, e um key, só para não ter repetido. Bom, tudo isso é feito automático. Para isso, como que a gente cria neste caso? Nesse caso, a gente usa esse available table columns, a gente usa também daqui. Ele vai vir já pronto. Tá, mas quem que é esse cara que vem pronto? A gente tem que construir. Para construir, a gente é quando cria o componente. Então, se você lembra do React, toda vez que carrega um componente, ele roda por último, assim que estiver já criado no DOM, na tela, já exibindo, ele vai criar um user effect, ok? User effect é o que ele vai rodar, e é aqui que nós vamos criar aquelas colunas. E nós vamos criar essas colunas como? Nós vamos usar uma função que é fornecida também pelo list provider, que é o build table columns. Então aqui a gente vai colocar build table columns e nós vamos rodar, vai ser um array de objetos. E esse array de objetos vai ser os dados de cada coluna. Esse build column vai construir, que ele veio lá do list provider, através desse contexto. Vai construir, vai alimentar esse cara. E aí já vai popular essas colunas aqui, ok? Então tá, e vai vir o quê? O que a gente criar aqui, ó. Cada um é uma coluna. Dessa mesma forma aqui, ó. Eu poderia copiar esses três e colar ali. Só que vai ter uma pouca diferença por causa desse build table. Primeira coisa, eu recomendo colocar aqui sempre interrogação ponto antes de executar essa função, porque logo quando abrir, ele não vai existir. Então, provavelmente, vai dar algum erro, tá? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, o que aconteceu? Acabei dando... Acho que acabou nessa daí, colocando uma linha a mais aqui no final. Então tá, eu coloco sempre interrogação, ponto, para evitar, enquanto não existir, porque quando eu carrego isso, ele não existe. E aí, nesse caso, quando ele não existe essa coluna aqui, vai acabar dando erro, ok? Bom, ele está dando esse erro porque aqui nós não colocamos dados nenhum aqui, né? Teria que já ter os dados das colunas, tipo título, name, um exemplo. Aqui título, name e valor. Pronto, agora ficou certinho, tá? Bom, deixa eu rodar aqui só para a gente ver se pelo menos ele aparece, para ter uma noção. Olha aí, ó, name e valor. Apareceu, tá? Só que nós vamos colocar, como ele tem vários recursos integrados com o back-end, que esses recursos são providos pelo list provider através do build table column, então nós temos que colocar alguns dados mais ricos em informações. Por exemplo, número de linhas. Número de linhas eu tenho lá, dentro do meu list provider, como eu falei, lá no exposed values, cadê? Eu tenho esse cara aqui, ó, build number line column. Basta eu pegar essa função, só para vocês verem, estão no handle essa função aqui, ó. Olha ele aqui. Ele aqui no handle, olha o que ele faz. Ele executa tudo isso. Ele pega primeiro o título. A gente pode definir um título lá. Se não definir um título, já vai ter o título de line. Podemos oferecer aqui, ele verifica o número de linha, um tempo que tem para salvar o número da linha, se essa coluna vai ser escondida ou não. Ela é tudo automatizada, o tamanho dela, o que ele está renderizando, tá? Então ele não é simples, por isso que tem esse list provider. Então vamos aqui, primeiro eu quero o número de linha, então eu vou executar esse cara aqui, ó. Ah, mas aqui eu posso colocar isso? Posso, porque se ele existir não dá erro? Sim, posso. Porém, ele só vai executar esse use effect depois que tiver um storing list settings.
Depois eu vou explicar o que é esse cara aqui, tá? Eu só preciso deixar ele aqui essa dependência. Quando ele carregar, aí ele vai vir aqui e vai executar essas colunas. Esse cara, eu vou puxar ele daqui. Dentro do meu módulo Store, em vídeos anteriores, eu expliquei. Lá, provavelmente vai estar escrito só List e Settings, né? Configuração da lista, que é feito através do módulo. Aqui é a configuração do módulo, que a gente não fez aqui, ó. Tá? Mas ele tem um List Settings aqui, ó. Que nós já vamos definir isso aqui, já vou falar sobre isso. E esse cara, ele vai para dentro do Zustand, no módulo Store, daquele módulo que está selecionado na página que está selecionada, que é no caso o init. Quando a gente usa aqui dentro, existe um padrão nosso, uma convenção nossa, que tudo que vier do Zustand, que é do estado universal, estado global da nossa aplicação, nós vamos ter que incluir, se é um dado estático, né, uma variável, a gente vai colocar aqui stored na frente. Então vai ficar stored list settings, tá? O list settings, ele armazena a configuração da lista, a configuração inicial da lista, que a gente define aqui na configuração do módulo. E a gente renomeia ele para stored list settings e a gente reutiliza ele dentro da aplicação, ok? Se for uma função para executar, então uma função que eu tenho dentro do meu Zustand, do meu estado maior, e eu quero executar, o stored daqui do começo, ele vai para o final. Então, por exemplo, nós temos uma função, sempre as funções começam com set, né? Então, setPage é uma função, só que a gente renomeou ele para setPage store, tá? Porque lá aqui embaixo, enquanto a gente está usando, a gente sabe que é do Zustand, que é um estado maior. Essa função eu não vou procurar aqui no handles, por exemplo. Eu vou procurar dentro do... ver da onde que está vindo, já vou aqui em cima no item 1, para ver da onde que ele está extraindo, né? De qual estado ele está extraindo. Bom, vamos lá. Depois eu vou explicar o que tem aqui, nós vamos configurar e ele vai vir para cá. Só depois que redefinir isso que vai ser construído esse. Esse number line, então, ele precisa existir e ele vai vir aqui também, é o número de linha. Esse número de linha, ele automaticamente, o Jarvis vai colocar um botão lá na tela que ele faz você exibir ou não exibir, tá? Você coloca se quer que exibe ou não. Vamos aqui atualizar, vamos ver se dá pra gente ver alguma coisa aqui já. Bom, ele não está aqui, mas se eu colocar um botão aqui eu consigo controlar aquele número de linhas para visualizar ou não visualizar. Mas já vou deixar ele aqui, esse número de linhas. O que mais nós vamos colocar aqui? Por exemplo, existe o pronto, eu tenho o número de documento, que é composto por 6 dígitos. Eu também quero colocar essa coluna de número de documento, que ela se chama build document code column. Vou executar também, que é uma função que eu extraio daqui também. Então, vírgula, ó, também do list provider. Tá vindo aqui do list provider, que é esse list context. Se a gente for ver aqui, nós temos esse cara aqui também. Tá lá embaixo no exposed values, né? Nós temos esse cara aqui também, ó, document code column. Então, é o código do documento. Aí nós temos, e quando foi criado, eu quero saber quando foi atualizado. Quando foi atualizado eu quero também. Vai ser interessante quando foi atualizado. Então, quando for atualizado, deixa eu expor aqui também, exportar ele, né? Deixar desconstruir ele aqui. E eu vou utilizar isso que vai ser lá no final. Ok? E depois nós vamos colocar uns botões, que vai se chamar Actions. Vou deixar aqui uma coluna chamada Actions, que são as ações que vai ter, que é aquele botão editar, toda nossa coluna, que nós estamos editando cada coluna da tabela. Aí nós temos o nome do cliente, aqui vai ser cliente. Vou colocar aqui em português mesmo, depois a gente internacionaliza isso. O que é internacionalizar? Internacionalizar, nós vamos colocar uma função do Jarvis que ele já vai traduzir no idioma que estiver selecionado. Então, aqui está em português por enquanto. Então, nós vamos ter cliente e valor. Aí eu vou ter aqui a última alteração, cliente e valor. Valor. Depois a gente pode acrescentar qual que é o produto que está atrasado, o pedido, sei lá o que, né? Então nós vamos ter aqui cliente, valor, a última alteração e as ações, que são os botõezinhos que a gente vai apertar. Vamos dar um refresh.
Pronto. Nossa lista já está pronta. Ó. Cliente, o valor, última alteração que foi e quais são as ações que vão poder trabalhar aqui nesse documento. Aqui, se eu clicar, ele vai colocando em ordem crescente, decrescente, aqui ele vai localizar. Tudo isso aqui já está integrado com o back-end. Por isso que ele vem do list provider. Porque se a gente tivesse que criar na unha, cada vez que digitasse alguma coisa, buscar, a gente ia ter que recriar toda a função de novo. Isso já existe. Ok? Então tá, já criamos. Agora vamos fazer o seguinte. Criamos essas colunas, depois nós vamos empoderar cada coluna dessa. Não é só esses dados, tá? A coluna tem muito mais recurso do que simplesmente. Aqui só gravamos um título e o texto vai aparecer aqui embaixo. Mas depois eu mostro para vocês, depois tiver os dados, como coloca os dados, como que a gente vai popular esses dados. Nós vamos voltar aqui várias vezes esse build table columns, ok? É importante saber como que utiliza a table. Olha só, o data vem da onde? Vem do provider, tá aqui. Assim como a Labels Table Columns também vem do provider. Nós vamos precisar do Pagination para controlar as páginas, que vai vir do provider também. Então, se eu chegar aqui, eu tenho que colocar. Pronto, Pagination. Pronto, já, só de fazer isso aqui, ele já vai controlar as páginas. Se vier 1000 itens, vai ter aqui 100 páginas de 10. Tá? E o loading? O loading também. Isso aqui ele vem do Use API. Quando está consultando o back-end lá, ele vai vir um loading. Só para entender um pouquinho, isso daqui ele provém do Use API, que é um hook que nós temos. Aqui ele vem, são tables details, detalhes, ou table configuration, configuração da tabela, tudo que tem. Então, tudo isso aqui que vocês estão vendo se refere à tabela. Isso aqui se refere ao Use API, que também está lá no List Provider, que é esse cara aqui, ó. Ainda tem a parte de parse, URL, que são dados da URL aqui que eu posso extrair. Então, esse List Provider me fornece várias coisas. E esse Use API, como nós vimos aqui em cima, né? Tá aqui, ó. Use API, ele é um hook. Ele está aqui. Se eu entrar aqui na raiz, hooks. Ó, Use API. Se eu abrir o Use API para a gente ver, aqui ele tem várias funções, né, de conexão com o banco de dados. Ó, ele faz o GET. Aí o GET ele usa o Axios para fazer uma busca no banco de dados, né? Faz todo esse GET aqui, ó, o Axios Service. Aí faz um GET. Nós temos o POST, nós temos o PUT, o DELETE, que aqui é o DEL, tá? É um CRUD. Todo o controle com a URL, com o back-end, ele já faz tudo automatizado. E ele está expondo aqui dentro. Tanto é que se fosse uma tela, igual a tela inicial, sem o List Provider, a gente ia ter que usar esse hook direto aqui dentro do Charges Init. A gente ia ter que simplesmente fazer isso aqui, ó. A gente ia fazer exatamente aqui. Chegar aqui, hooks, ó. Iríamos colocar, só que a gente já ia desconstruir o quê? Iríamos desconstruir, por exemplo, o get, put, e data também, ó. Aí ele fala, pô, e esse data vem o quê? Quais dados vem nesse data? O que a gente colocar, aqui ele deu em vermelhinho porque já tem aqui em cima, tá? Então esse data, qual que vem? O que a gente colocar da API aqui, da configuração do módulo, da página, né, que nós tivermos. Ele já ia fazer um get automático, o primeiro get é automático, abriu ele já faz, tem como evitar. Depois eu mostro esse recurso. Mas 99,9% abriu a página e vai fazer um get nessa API. E vai popular esse data. E nós vamos usar esse data para preencher. Se a gente quiser fazer o get novamente, um refresh, é o get que a gente usa. Se a gente quiser alterar, é um put. E assim por diante. Tudo quem oferece é Use API. Simples assim. Como estamos usando o contexto, List Provider, ele fornece para a gente já esse Use API. Então ele está aqui, ó, Use API Hook. Nós temos o data e o loading. Esse loading, que enquanto ele estiver carregando, aqui vai ficar aquele progress rodando, né? Enquanto estiver carregando os dados do back-end. Por isso que tem que ter esse loading aqui, tá? E o onChange, esse onChange table, handle table changes. Isso aqui, toda vez que eu clicar, que nós clicamos aqui, ó, nesse aí, crescente, decrescente, tudo que a gente clicar aqui, ele vai ter que rodar esse cara também que está lá dentro. Aqui, ó, parte da configuração da tabela. E por último, Row Selection. Isso caso eu for usar o checkbox, tá? Para multi-seleções,
eu tenho que usar esse cara aqui também, tá? O checkbox. Por que é importante? Nós vamos usar o checkbox sim, tá? Por que nós vamos usar esse checkbox? Ele vai ser importante, deixa eu dar um refresh aqui. Ele vai ser... Opa, peraí que deu algum errinho aqui. Já deixa eu ver já. Aqui em cima eu comi bola em algum aqui, 2 vírgulas. Deixa eu tirar ele. Pronto. Dá um refresh de novo. Então esse checkbox ele vai ser importante para que a gente marque, ó, seleciona vários e exclui de uma vez, tá? Ou arquiva de uma vez. Nós chamamos assim ações do documento. Então por isso que é importante esse checkbox. Ó, coloquei aquele row, já tem aqui para selecionar todas de uma vez. E vamos começar com esses campos aqui. Outra coisa importante, esse ações. Nós temos uma coluna pronta. Olha só, no list provider, lá no exposed values que nós temos aqui embaixo, nós já temos aqui, ó, Build Actions Buttons Column. São as ações. São ações padrões como arquivar documento, excluir documento, editar e visualizar. Nós podemos deixar ele pronto também. Podemos criar tantos personalizado como deixá-los pronto. E no caso aqui eu vou apagar essas ações e eu vou deixar ele pronto. Depois a gente cria uns personalizados para entender, tá? Então se eu coloquei ele aqui, eu tenho que trazer ele daqui. Então, por último, nós temos esse cara aqui, prontinho. Olha só, já temos praticamente nossa tabela pronta. Só esperando os dados da API para popular ela. E olha que interessante, depois que a gente criar essas APIs, já automaticamente aqui a gente coloca em ordem de documento, a gente pode localizar. Se quiser colocar em ordem de cliente, podemos colocar em ordem de valor. Tudo isso aqui podemos fazer, tá? Nós vamos popular isso. Então, vamos fazer o seguinte... Essas colunas, essas aqui são automáticas. Pode ver que ela já está completinha, já está em português, tudo certinho. Ó. As primeiras letras maiúsculas, ações já com tamanho definido, últimas alterações, porque isso aqui está vindo tudo do provider. Somente essas 2 colunas que nós criamos aqui na unha, ó, em hard-coded nós criamos, tá? Como nós não informamos nenhuma informação para ela, tá aqui em minúsculo para a gente ter certeza que a gente criou ela, você vai ver que elas vão vir em branco, mesmo se tiver documentos no back-end. Por enquanto não tem documento, mas quando tiver documento, essas 2 vão vir em branco. Porque do jeito que está aqui, elas não são suficientes para prover esses dados. Precisa de mais informações, precisamos incrementar elas, que depois eu mostro esses detalhes para a gente incrementá-las, ok? Então, agora nós vamos ver a parte da API. Nós vamos para o back-end, pegar os dados, fazer um CRUD básico, né? Listar e jogar aqui. Então, agora nós vamos ter um videozinho de como criar uma API. Aqui nós temos nossa tela de cobrança, só que não tem dado nenhum. Então, a gente precisa agora preencher esses dados, né? Com as informações que estão no meu banco de dados. E para isso, a gente tem que criar a API para fazer essa busca de dados. Aqui eu já tenho aberto o Compass. O Compass, né, é um visualizador gráfico do MongoDB. Aqui eu tenho o LecosDB, que está aberto aqui o banco de dados, e todas as collections, que são as tabelas com os dados. Aqui, por exemplo, dentro de CRM, eu tenho aqui, por exemplo, vamos pegar entities. São entidades que nós temos, né? São tudo no formato JSON, que ele fica armazenado, e nós vamos ter que criar um chamado charges. Aliás, o back-end vai criar isso automaticamente, uma collection chamado charges, que é aqui perto do C, né? E vai armazenar todas as cobranças que a gente vier cadastrar ou importar para o banco de dados. Aqui eu tenho também aberto o Postman, com algumas APIs que nós vamos testar. Nós vamos ter que criar um grupo aqui chamado charges também. Ok? O objetivo desse vídeo não é explicar nem sobre o Compass, nem como abrir, como configurar nada, e nem sobre o Postman, e sim diretamente na construção do nosso módulo de cobrança. Ok? Então aqui nós vamos criar também a pasta chamada Charges, que é um módulo, e com algumas rotas de API, alguns endpoints. E aqui nós temos o código-fonte. Para criar, nós vamos falar do back-end, que é este projeto aqui, ok? Antes de mais nada, se eu voltar aqui, está rodando meu sistema, aqui está o back-end, né? E o front-end, que é onde ele roda, baseado no Node. Vou dar um Ctrl+C aqui, só para finalizar o back e o front, ó.
finalizei o front-end, finalizei o back-end. Então, se eu vier aqui dar um refresh, acabou, não temos projeto nenhum. Então, nós vamos trabalhar agora com essas 3 primeiras janelas, que é o Web Store, ok? Aqui nós vamos editar, criar essas rotas, as APIs. Aqui nós vamos testar essas APIs. E aqui nós vamos ver os dados no banco de dados. Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou inicializar meu back-end aqui para rodar em RDev, Jarvis Backend V5. Pronto, já está rodando dentro do projeto Lecos, que é o projeto que nós estamos usando como exemplo. Aqui são os códigos, tá? Nós vamos abrir aqui então back-end, nós vamos em source, que são os códigos fontes, e a gente tem que abrir módulos, tá? Aqui são todos os módulos. Nós vamos criar um módulo chamado charges, ok? Então nós vamos vir aqui, criar uma pastinha nova chamada charges. Este é o módulo, que é o módulo cobrança. Todas essas pastas, nós vamos ter um padrão. Se você olhar aqui, ó, vou pegar leads, por exemplo. Todas essas pastas, esses módulos, nós temos um padrão no back-end que nós guardamos o modelo, né? O model é o modelo que vai ser gravado no banco de dados. O esquema é a definição dos campos deste modelo, que vai estar nas collections do banco. As rotas de acesso a essa e os serviços que é para fazer o CRUD. Dentro dos serviços para fazer o CRUD, nós temos o aggregates. O que seriam os aggregates? Seria como se fosse no banco de dados relacional o inner join. Ele é feito tudo nessa pasta. Então toda a manutenção eu venho e só faço aqui. Ok? Nós temos decorators. O que é o decorators? Nós podemos criar um arquivo para, antes de mandar os dados, ele formatar esses dados no back-end antes de mandar para o front-end. E nós temos middlewares. Middlewares são intercepções que nós podemos criar aqui. Em qualquer request que vier do front-end, a gente intercepta ele e altera esses dados antes de executar qualquer serviço aqui. Depois eu explico cada um deles. Então, primeiro vamos criar essa estrutura, ok? Então, aqui no Charts, nós vamos criar essas pastas, que é Models. Nós vamos criar a pasta Routes, a pasta Schemas e a pasta Services. Ok? Criamos isso aqui. Então agora vamos criar as rotas, tá? Primeira coisa, as rotas deste para testar aqui. Antes de mais nada, eu quero saber se o meu back-end está funcionando, está rodando aqui normal. Eu venho aqui, eu tenho um grupo aqui, testing v2, eu tenho ping. Então basta eu fazer um get, que ele vai pegar aqui o meu servidor atual, dou um send, ele resultou aqui o pong. Fiz um ping, ele voltou o pong. Então, sinal que está funcionando o meu back-end. Se eu vier aqui, ó, eu fiz um get, né, na API v2 ping. Então, nós vamos criar API v2 agora, charges. E esse charges nós vamos criar vários endpoints dentro dele. Então, vamos começar pela rota. Bom, vamos criar uma rota, um arquivo aqui, que vai se chamar init routes, ou melhor, charges routes, que são as rotas do nosso módulo charges, ok? Bom, nós vamos ter aqui a parte do importar os arquivos. Aqui eu vou definir esse nome sempre, charges routes.js. Isso aqui a gente coloca sempre como uma convenção interna nossa, sempre o nome do arquivo aqui, porque quando a gente precisa mandar para IA, para um chat GPT, para rever nosso código, alguma coisa, ele indo estruturado aqui, ele já sabe o nome do arquivo, então facilita bastante. Aqui nós vamos fazer os imports, né? E logo depois eu vou vir com algumas constantes, né? E por último não, vai ter as minhas rotas. E aí sim, por último de tudo, vai ter o export. Essa é a forma que nós estamos destrinchando nossos arquivos de routes, ok? Então vamos lá. Bom, em constante, primeira coisa que eu preciso declarar o nome da rota que vai ser logo depois desse API v2. Então até aqui é automático.
barra API barra V2. Então, o que vai vir aqui? Aqui está escrito ping. Eu quero um nome para ele. Esse nome eu vou colocar aqui, declarar um root name, tá? Que é o nome raiz, que ele vai se chamar charges, já? Que é cobrança. Então, logo, minha API vai ser o quê? Vamos aqui, vamos criar aqui um grupo novo, né? Vou criar um grupo Blank Collections chamado charges. Nesse charges, vamos seguir a mesma padrão que tem aqui. Nós vamos fazer, vou criar um get, um request, tá? Get. Eu vou chamar ele aqui init. Por que eu vou chamar de init? Que eu sei que é a hora que carregar a página init, a primeira página, ele vai rodar aquele API barra V2 barra, aí vai ser charges barra get pagination, um padrão nosso interno, tá? Isso é o que ele vai rodar, que é igual está aqui, ó, nessa entities que eu estou comparando ela, ok? E aqui, podemos até copiar isso aqui, ó. E aqui o que vai acontecer? Só que não é o V1, vai ser o V2. V2, nós vamos pegar aqui. Ele vai chamar o charges get pagination. Isso aqui é uma query string. O get pagination, nós temos uma função, um serviço já padrão no back-end, que quando você atrelar a este endereço get pagination, ele recebe algum query string, igual aqui, ó, pagination, page number, page size, tá? Tamanho da página, qual que é o campo que ele vai vir em ordem crescente ou decrescente. Todo esse query string está aqui embaixo, em params, ok? Então nós temos aqui, ó, página, ele veio um objeto criptografado não, né? Foi feito um encode dele para ele ler como URL, mas isso aqui, esse símbolo aqui é chaves, então abriu chaves, fechou chaves, e lá nós temos o número da página, que é a página 1, e o tamanho da página, que é a página 10. Isso significa que quando fizer esse get dessa forma, ele vai trazer a primeira página e mostrar apenas 10 itens, tá? E assim por diante. Eu posso tirar, ele vai pegar como padrão, removi tudo aqui para ficar mais claro. Aqui qual pasta que ele vai escolher? Aqui está o recycle, ou seja, ele vai pegar da lixeira. Então eu tirei, ele vai pegar os documentos, que lá no banco de dados ele é classificado por documentos, que é o documento ativo. Aí nós temos archived, que é o field, que é o arquivado, e nós temos o recycle, que é a lixeira, né, que é o deletado, ok? E aqui eu posso escolher de qual pasta que eu quero, qual classificação que eu quero, segregação, né, qual segregação que eu quero. Bom, vamos fazer simplesmente aqui, API barra V2 charges get pagination. Essa rota não existe, então se eu executar ela, olha só, server erro route not found, ou seja, não existe essa rota ainda. Então se eu vier aqui no back-end, aonde que ele tentou, vamos procurar, deixa eu ver, ele nem chega aqui, ele não chegou a tentar ler porque a rota não existe, né? Então tá, então nós vamos criar, ela vai chamar charges, ok? Isso que nós estamos criando. Eu preciso, obrigatoriamente, embaixo do meu módulo aqui, criar, opa, tá, o import aqui é constante, não sei nem porque eu coloquei aqui em cima. Eu preciso criar exatamente isso, tá? Eu preciso módulo router, que nós vamos definir essa variável, eu tenho que associar ao router do Express, que a gente está usando o Express JS. É aqui que vai ser feito a criação dele. Nós temos também uma variável que a gente já define, que quais são os aplicativos que vão utilizar esta rota. Lembra que essa rota, que o Jarvis, ele tem vários aplicativos. Ele tem o Lexos, tem o Multi, tem o Valiant, tem vários aplicativos, né? O Vertical, Daedalo. Então, a gente precisa apontar essa rota para qual aplicativo que vai rodar. A princípio, vai ser apenas esse. Se eu quiser, eu posso colocar vírgula e qualquer outro aplicativo. O app Vertical, por exemplo. Ele vai funcionar essa rota para esses dois aplicativos, ok? Por enquanto, vai ser somente o app Lexos, que é o aplicativo que nós estamos usando como padrão, ok? Bom, vamos no router. Nas routers aqui, nós temos que rodar essa função,
que é um serviço, tá? Que chama Validate App by Code. Ele vai avaliar para verificar se o aplicativo que está acessando está dentro desse array. Se não estiver, ele não vai criar essa rota. Se tiver, ele já cria essa rota. E quais rotas que nós vamos ter? Nós vamos criar agora. Eu vou fazer o seguinte, vamos criar aqui, eu vou colocar esse comentário, init API routes, quer dizer que na hora que apertar naquela tela de inicialização, eu quero que roda esse get pagination que nós vamos criar agora. Para isso eu vou usar o router service, ponto. E eu vou ter que criar cada rota. Isso aqui é um serviço do próprio Jarvis, tá? Basta você colocar create custom route, ele vai criar uma rota personalizada, ok? Deixa eu importar ele aqui. Essa rota, nós vamos ter que definir qual que é a URL, tá, dela. Lembra que a rota, ele tá lá, ele vem como API, né, aqui. Ele vem como API barra V2 barra charges, que tá aqui, que é a rota raiz, né? E depois acrescenta com um endpoint. No caso, esse endpoint aqui, ele vai se chamar barra get pagination, que é esse nome que nós definimos em seguida aqui, ó. Ok? Se eu quiser acrescentar mais, ABC, 1, 2, 3, aí eu posso acrescentar aqui. Barra ABC, barra 1, 2, 3, eu posso ir acrescentando aqui. Ok? Então, o get pagination, que é a nosso endpoint. Depois que eu declarei a URL, tem mais algumas coisas que eu vou declarar. O método, ele vai ser um get, que a gente precisa fazer, tá? Protected. O que é protected? True ou false? Falso, ele não vai precisar de um token. Ele faz um acesso sem o token. True é só se estiver logado na máquina, logado no aplicativo. Então, precisa ser true. E assim que fizer, aqui eu só associo qual router que está usando, é o Express. Eu associo essa rota. E qual o serviço que ele vai rodar. Aí eu falo que é o get pagination de charge service, ok? Então nós vamos fazer o seguinte, aqui ele puxou CRM service aqui com o nome de charge, aqui a gente não criou o serviço ainda, eu posso usar até esse como exemplo, mas a gente não criou ainda. Então aqui não existe charge service e o get pagination. E por último, vamos rodar aqui, só acertar isso daqui, tá faltando fechar isso aqui. Bom, e por último nós vamos fazer o export, ok? Então eu vou colocar aqui export default router. Estou exportando o meu router. Eu tenho que, e faltou mais um detalhe. Eu tenho que criar aqui no final o router express router e associar ele. O root name, que é esse cara, estou associando tudo que eu vim criando nele aqui, ó, que ele já foi, né? Porque na verdade eu abri ele aqui, o Express, eu abri ele aqui e fui embutindo em cada Create Custom. E ele me retorna ele já decorado com essas APIs prontas, já atrelado a esse serviço. No final, eu crio ele de novo e exporto esse route, que eu não posso exportar ele, eu exporto o route em si, eu crio novamente, faço uma junção do nome para ele concatenar, né? Ele aninhar esses nomes para ficar valendo API barra V2 barra charges barra get pagination. Por isso que eu tenho que fazer isso aqui, ok? E só depois exportar esse route, ok? Feito isso, esse route ainda não está apontado, não está válido. Falta ainda criar o serviço, que nós vamos criar agora, tá? Nós vamos vir aqui em Services e eu vou criar um arquivo chamado charges service.js, ok? Criamos o charges service. Nesse charge service, nós vamos ter a mesma coisa. Nós vamos colocar aqui um import, o nome do arquivo charges service.js, né, como padrão. Aí nós vamos ter
constante algumas funções internas e as APIs, ok? Aqui são as nossas APIs. Bom, nós vamos chegar aqui, nós vamos fazer o init APIs. Eu quero as APIs que vai na página init por enquanto. Eu posso colocar shared API, se for alguma que eu vou usar para tudo. Aqui são serviços de API, aqui são as funções internas que eu possa estar desenvolvendo, tá? Eu separo normalmente aqui por páginas. Então aqui eu vou deixar init API, que é a página init, eu sei que ele vai pegar esta API. Então aqui embaixo eu vou exportar os meus serviços. Eu vou criar primeiro uma const com esse serviço, que vai ser const charge service, que vai ser um objeto, e mais para baixo eu vou exportar este objeto. Eu vou fazer o export dele aqui. Então, export the full charge service. A estrutura é basicamente isso. Nós criamos um objeto. Esse objeto vai ter alguns serviços que nós vamos exportar aqui. Um desses serviços é o getPagination, tá? E eu vou criar aqui initPagination, eu vou criar aqui const getPagination, é praticamente esta estrutura. Esse import vai ficar aqui. Então, o nosso serviço roda exatamente assim. A gente tem options, ok? Vamos pegar aqui, ó, só para entender. Cada API, console.log, ó, rodou o serviço getPagination. Vamos colocar isso aqui só para a gente ver no console, tá? Aqui nós vamos é o que é o serviço que ele vai rodar. Então nós temos aqui a API, que já encontrou aqui, nós vamos importar o charge service. Então essa API chamada API/v2/charges/getPagination, ele vai fazer o método get, é protegido, a pessoa tem que estar logado, e assim que estiver logado ele vai rodar o getPagination desse serviço, que está aqui, charge service e getPagination, que nós estamos exportando aqui. Quem que é o getPagination? Só vai mostrar no console isso aqui, ó. Rodou o serviço getPagination, ok? Bom, essa API, se eu chegar aqui e tentar rodar, ainda não existe essa rota. Opa, ele quebrou aqui o código, deixa eu ver. Tá rodando. Aqui, ó. Server error, route not found, porque não encontrou essa rota ainda. Nós já demos o create. Estamos no aplicativo Lexos, app Lexos. Acontece que uma vez criado esse arquivo charges routes, a gente tem que referenciar ele em routes, aqui na raiz, ó, na raiz do projeto. Se você pegar aqui, ó, source, estou no back-end, source routes, nós temos aqui, ó, routes v2. Basta entrar e basta criar aqui, são todas as rotas. A gente tem que referenciar essa parte, ela é cobrança, né? Então eu vou colocar aqui router.use, não vai ter nenhuma referência anterior a API v2, né? E nós vamos receber o que? O charges routes. Está aqui ele. Pronto. Agora ele está referenciado. Olha o charge routes. Se eu vier aqui em cima no import, ele está aqui, ó, charges routes. Está importando módulos charges routes. Então se a gente entrar aqui, ó, módulos charges routes. E está aqui nossa rota e nosso serviço, somente dando uma mensagem na tela, ok? Então, provavelmente, agora exista. Se eu der um clique aqui em Send, eu fiz o get, o que ele deu? Ah, está não autorizado. Por quê? Ele pede que é protegido, né? Ele precisa de um token. Então, eu vou ter que vir aqui em Authorization e incluir o token. Enquanto não temos o token, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos tirar esse protect, colocar como falso. Coloquei ele como falso e vou dar um send novamente. Dei um clique em send e pronto, achou a rota, tá? A rota foi feita com sucesso, não teve erro nenhum, não retornou nenhum recorde. Aí o sumário, isso aqui é bem interessante, ele mostra quando que ele startou, quanto tempo, quanto que finalizou, quanto tempo levou, quanto tempo levou,
Foi 2 milissegundos de processo do servidor. E quantas referências externas ele fez, né? Interna, externa, processos no banco de dados. Aqui é por frequência, número de processos. Ok? Ele sempre traz um sumário. Isso aqui é do Jarvis. Ok? Então deu certo agora a nossa API. Se a gente vier aqui no console, olha aqui, deu 2 Enter, rodou o serviço Get Pagination. Então já deu certo aqui, ó, Get API V2 Charges Get Pagination. Nós já temos agora uma API pronta. Então isso quer dizer que se eu chegar no front-end, lá no front-end, vamos aqui, Source, módulos, appview, nós estamos no front-end em charges. Eu vou abrir o arquivo de config, que é esse arquivo aqui, ó. Agora eu posso colocar que essa API existe, Get Pagination, V2 Get Pagination. Aqui eu não preciso colocar a API, tá? O Jarvis já acrescenta anteriormente. Então agora sim, se eu vier e rodar o front aqui, ó, yardev, nós vamos entrar na cobrança. Deixa ele carregar, está carregando. Cobrança, ó, já abriu cobrança. O que ele fez? Olha aqui, get V2 charges get pagination. Ele fez normal e retornou aquilo, não retornou dados nenhum, por isso continua vazio. Agora nós vamos fazer uma integração com o banco de dados para retornar esses dados, ok? Pelo menos a API já está funcionando. Tanto é que se eu chegar aqui no back-end e falar, não, ela não chama get pagination, ela chama get pagination 23, salvei. E se eu vier aqui e dar um refresh, olha só que deu. A rota API não encontrada. Ele tentou fazer o Get Pagination, só que não existe mais o Get Pagination, porque nós alteramos para Get Pagination 23. Ok? Então tá, vou voltar aqui. Nós agora vimos como fazer a rota. Depois nós vamos colocar um token para proteger ele, ok? E por último, nós vamos fazer o seguinte, a integração com o banco de dados. Aqui então, cadê o back-end? Está aqui. Nós vamos criar um esquema de como que vai ser esse modelo de banco de dados. Vamos criar um models para conectar ao banco de dados, né? Aqui é o módulo para conectar ao banco de dados. E em serviços, nós vamos criar, igual está aqui no CRM, nós vamos criar o aggregate, que é para fazer inner join, nós vamos criar decorate, se a gente quiser alterar os dados antes de devolver para o front-end, e os middleware, se a gente quiser alterar os dados antes de receber do front-end. É assim que recebe o front-end, antes de disparar as funções de consulta ao banco de dados. Ok? Então vamos para o próximo, para entender agora como que vai funcionar essa parte de integração com o banco de dados. Para agora fazer a integração da nossa API com o banco de dados, né? Só para a gente lembrar aqui, a gente criou esse Get Pagination, onde a gente clica, ele roda essa API e aqui ele mostra esse sinal de Enter e rodou o serviço do Get Pagination, que é esse serviço aqui, Charges Services, aqui ó, rodou o serviço do Get Pagination, ok? Então vamos criar essa integração com o banco de dados. Se a gente vier aqui no Compass, aqui nós temos nosso banco, usamos como modelo LexDB, e não temos o Charges, né? Nós vamos criar uma collection chamada Charges e vamos armazenar todas as cobranças, seja elas criadas manualmente ou importadas. Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos criar é um esquema, a definição e algumas regras dessa collection no banco de dados. Então nós vamos criar um arquivo chamado Charges Schema, tá? Esse é o nome do nosso arquivo. Nós vamos estruturá-lo da mesma forma com os outros. Primeiro vai ser o grupo de imports, aqui nós vamos colocar o nome dele, Charges Schema, nome do arquivo. Caso a gente venha utilizar essa como exemplo, né, colocar nas IAs, ele já sabe o nome do nosso arquivo. Depois do imports, nós vamos ter algumas constantes que é utilizado dentro do sistema. Podemos ter também algumas funções internas que a gente pode exportar, né? Se tiver alguns subesquemas, depois eu vou explicar melhor. É aqui que vão esses subesquemas. Por fim, nós vamos ter o esquema principal, que vai ser o nosso o nosso Charges Collections, né? Vai ser o nosso Charges. Depois a gente vai ter algumas funções de triggers, ok? Que são algumas funções internas.
o export e, por fim, essas funções internas que não podem ser exportadas, ok? Somente para uso interno. Essa é a estrutura do nosso arquivo, tá? Raramente também a gente vai exportar alguma função daqui. Então, vou até tirar isso daqui. Essa é a nossa estrutura de arquivo para o esquema. Então, vamos começar agora. Nós vamos começar através do esquema principal, que é aqui. Então, nós vamos criar const, nós vamos chamar aqui charges esquema, que nós vamos criar um esquema, ok? Esse esquema, a gente passa aqui algumas opções que já são padrões em todos os esquemas do Jarvis, que a gente já coloca. Esses padrões são algumas opções do Mongoose, tá? Strict, ele não vai permitir salvar ou ler nada que não seja estruturado aqui dentro desse esquema, tá? A gente deixa ele sem, porque algumas versões antigas a gente vai modificando e precisamos ainda consultar os dados. Então, de repente, não tem o campo X definido aqui, mas em versões antigas tinha, então a gente precisa consultar esses dados, ok? Se você não colocar esse version igual a falso, ele vai colocar a versão do Mongoose em cada registro. Nós não queremos isso. E nós queremos usar tanto os campos virtuais para JSON quanto para objetos, ok? O objetivo não é ensinar o Mongoose agora, então não vou estar explicando esses detalhes do Mongoose em si, e sim como usar a ferramenta Jarvis, ok? Bom, quais são os campos que terão nesse nosso esquema? Ou seja, eu quero criar uma estrutura. Essa estrutura eu posso passar para uma ou mais collection. Uma estrutura eu quero 10 collections, 10 tabelas com a mesma estrutura. Eu posso passar. Por isso que tem um esquema. O esquema é uma estrutura. A hora que a gente for criar a collection vai ser um model, tá? Então nós vamos usar essa estrutura para esse model, ok? Então tá. Quais são as estruturas, os campos que nós vamos querer aqui dentro? Primeiro é o metadata. Esse metadata já importa que nós temos aqui, metadata esquema, já é importado já como default, onde ele grava informações relevantes em cada registro. Então, todos os registros são obrigatórios, tá? Ter esse metadata esquema. Só para você entender, o que a gente grava lá? A gente, por exemplo, ele grava qual que é o browser do cliente, qual que é o idioma usado no browser do cliente, qual é o IP do cliente que ele acessou, né? A latitude, longitude, qual que foi o último... ele criou através de qual IP o registro, e ele alterou, a última alteração foi através de qual IP. Então tem tudo isso daí, se o arquivo foi arquivado ou não, o documento, né, o registro, se foi removido é enviado para a lixeira, ou deletado, excluído da lixeira, tá? Então são várias informações pertinentes a registro. Ó, aí internationalization esquema que a gente tem, que é o I18 esquema, aqui de qual país que ele estava, qual que era o time zone offset, a diferença em minutos, né? Mais ou para menos, qual que era a linguagem do sistema operacional dele, né? Então tudo aqui são informações importantes para cada criador de registro, para cada um que criar o registro. Na sequência, nós vamos ter alguns campos. Lembra que aqui, né, nós colocamos o número do documento. Esse número do documento já é criado através do metadata, tá? Então já tem. Nós vamos ter que ter o nome do cliente, o valor, a data de alteração também está no metadata e as ações são botões. Então nós vamos ter que ter nome do cliente e valor. Eu vou colocar bem simples e depois eu vou explicar melhor. Então vamos pegar aqui, vamos colocar nome do cliente. Opa, peraí, deixa eu só ver aqui o que ele... Metadata, esquema, aqui. Tá faltando um aqui, isso. Aqui são as opções.
Agora está certo, 2 objetos. O primeiro objeto é a definição do esquema, o segundo são as opções, correto? Então, na definição, a gente vai ter o metadata, com aquelas informações. Aí nós vamos ter aqui o nome do cliente. Vou colocar aqui name, string, vou colocar bem simples. E o valor, value number. Só isso por enquanto, tá? Depois nós vamos, por exemplo, os clientes estão cadastrados na entities. Aqui, ó, se você vier no banco de dados em entities, eu tenho todos os cadastros de clientes. Então, nós vamos fazer um inner join com a entities. E aí a gente vai entender esse inner join. Por enquanto, vamos fingir que não existe e ele vai ser o nome aqui, só para a gente atribuir um nome, tá? Um nome para ele e um valor para ele. Inclusive, eu vou colocar até como obrigatório. Então, o tipo vai ser string e required igual a true. Ok? Nós vamos fazer isso para esses dois, porque nós vamos fazer um CRUD nele, como exemplo. Aí depois nós vamos incrementar e fazer um inner join com a outra tabela, ok? Aqui o esquema, importa aqui, perfeitinho, ó. Importamos e criamos o nosso esquema principal, ok? E a gente vai fazer a exportação desse esquema aqui. Então, export default chart schema. Estamos exportando esse cara aqui. Nós criamos um esquema simples, sem subesquemas. Opa, ele está no subesquema. Vamos mudar para cá. Um esquema simples, sem subesquema. E estamos exportando ele aqui embaixo, ok? Podemos incrementar um pouco mais. Aliás, devemos. Nós temos como padrão algumas functions triggers que ele executa algumas funções internas que nós vamos criar aqui embaixo, tá? Essas funções internas, eu vou copiar aqui de um outro. Nós temos, primeira coisa, criar os indexes, tá? O que são os indexes? É para otimizar a consulta do banco de dados. Esse banco, nós vamos consultar, por exemplo, através do nome, não através do valor, mas através do nome. Então, eu vou criar um indexes para o name, que é igual está aqui. Então, indexes search, text search, também não é o objetivo, está explicando o Mongoose, né? Mas todos a gente vai criar um index através daqueles campos que a gente vai usar para consultar. Esse node_env é nossa variável de ambiente. Ele vai no constante, está aqui, a gente puxa do env e a gente alimenta para verificar se ele está no ambiente de desenvolvimento. Se for desenvolvimento, ele não precisa indexar. Isso aqui é uma função global, né, do Jarvis para já criar os indexes conforme nós populamos aqui os parâmetros, ok? Outro trigger que nós vamos ter também vai ser o do middleware. O que é o middleware? Middleware, ele vai criar algumas validações antes de salvar. Então, verificar se tem um nome, se não tem e etc. Isso aqui eu copiei de um outro esquema, tá? Então, a gente não vai usar middleware nenhum, a menos que seja o padrão. O padrão nós temos dois aqui. Existe um campo chamado Normalized Fields. Isso é importante todas as collections ter para fazer uma busca geral. Então, eu vou colocar aqui, ó. Por exemplo, eu quero fazer uma busca por nome ou valor ou telefone do cliente, o que for. É esse campo aqui. Vamos supor que eu tivesse mais um campo aqui, não vou colocar como obrigatório, tá? Mas tivesse um e-mail, string, e eu teria o fone também, string. Vamos colocar aqui, deixar esses dois. E eu quisesse digitar qualquer dado e buscar. Esses dados aqui, ele vai ser normalizado aqui, ou seja, tirar acentuação, caracteres estranhos, ficar somente os números, tipo um CPF, um CNPJ, sem o ponto ou com um ponto, não importa, ele vai colocar aqui normalize the field. Mas para isso, ele vai rodar esse trigger do middleware e ele vai gerar esse normalized baseado nessa constante que nós vamos criar, que é do charges normalized fields. A gente vem aqui em cima em constante e define quais são os campos que nós vamos incluir para normalizar. Se vai ter nome, e-mail.
vamos colocar só nome e e-mail. Nesse caso, ele vai buscar somente se eu localizar um campo coringa. Ele vai buscar nome e e-mail. Tá? Ah, mas eu quero CPF também. Beleza, posso colocar aqui CPF. Nada vai adiantar se não tiver o campo CPF. Então nós vamos criar um campo CPF aqui também. Vou deixar até aqui embaixo para depois a gente apagar eles, que é só um exemplo, tá? Vou deixar CPF também. Ó, o fone vai ser ignorado nessa busca coringa. Só vai buscar esses 3 campos. E esses campos, ele é redefinido aqui dentro, tá? Desse normalize the field, ok? Vamos ver o errinho que deu aqui. Já vi aqui que apertei o S sem querer para salvar. Prontinho. Nós criamos um esquema, criamos as funções internas, mas nós não executamos aqui no triggers, ok? Nós precisamos executar. Como? Nós vamos executar apply index e apply middleware. Ah, tem mais um também que, além do index middleware, que é o apply virtual fields. É a criação de campos virtuais. O que é campos virtuais? Né? É Mongoose também, a gente falou que não ia entrar em detalhe, mas simplesmente vamos supor que eu quero um campo que chame isso aqui, ó. Chame, vamos supor, total data. E ele tenha CPF e fone e e-mail. Eu quero que tenha nesse total data tem esses 3 campos. É aqui que eu vou criar, tá? Então ele já tem para aplicar, se tivesse endereço, não tem endereço, então não preciso aplicar endereço. Mas ele tem um metadata, então eu tenho que aplicar no metadata também. Agora vamos disparar esses 3 triggers aqui em cima, né? Apply virtual fields também com charge schema. Pronto, já disparamos triggers, já estamos criando aqui as funções internas de middleware, já estamos exportando charge schema, já com essa definição aqui. E ele não tem nenhum subesquema. Se tivesse um subesquema, que seria um subesquema? Vamos supor que eu quero colocar aqui, tipo assim, details, um campo, que tivesse aqui age, seria idade, né, que seria number, e seria color, que seria uma string. Ok? Vamos supor que eu quisesse colocar isso aqui. Se eu fizer dessa forma, ele não vai ter um controle de esquema. Tá? Ele é um simples objeto JSON e não como um esquema. Então eu posso pegar e criar um subesquema aqui, const, né? Aí eu posso colocar aqui details, esquema, e esses detalhes que eu quero aqui são esses que a gente acabou de criar. Por exemplo, e aí eu venho aqui e falo que ele é um objeto, details é igual a um objeto, details esquema. Ou seja, é a mesma coisa que a gente fez anteriormente, porém aqui ele tem todo um recurso do esquema, né? O próprio Mongoose adiciona algumas funções nele, tudo que a gente pode estar utilizando, que é o Hydrate, por exemplo, que também mais para frente a gente pode ver, mas num treinamento de Mongoose. Outra coisa também, e se aqui details fosse um array com vários objetos iguais a esse? Basta eu colocar ele entre colchetes. Agora ele recebe vários objetos. Ok? Só para entender. Bom, vamos apagar que nós não vamos usar subesquema nesse caso. É somente isso. E já está definido o nosso banco de dados, a nossa collection, para ter essas 4 colunas, algumas colunas, que é o metadata, name, o velo, que é o valor. Normalize the fields, que não vai aparecer lá, só vai ser usado para consulta. CPF, e-mail, fone, que pelo menos nessa tela que nós desenhamos não vai ter esses dados, só cliente e telefone. Documento está no metadata, última alteração no metadata e aqui alguns botões para fazer o CRUD, ok? Editar, abrir em outra tela, alterar ele e etc. Bom, foi criado agora o esquema. Agora nós temos que criar o model. O model é onde a gente realmente vai disponibilizar o banco de dados para a nossa API. Aí depois a gente vai entrar aqui no Services e aqui conectar, no Get Pagination, conectar aquele model, tá? Essa é a grande informação. Então,
A gente criou aqui a parte da frente, agora nós fomos lá atrás, criamos o esquema, como que vai ser no banco. O esquema não foi criado aqui ainda, se eu der um refresh aqui em todos os bancos de dados, ó, ele não foi criado, o charges ainda, ele só vai ser criado a partir do models, tá? A partir que a gente colocar no models, aí ele vai ser criado lá. Então vamos criar nosso arquivo de models agora. O models é um pouquinho diferente, tá? Ele faz o seguinte, primeiro na convenção dele, o nome dele vai ser o nome charges, começando com a letra maiúscula, ok? Sempre no plural. Então ele muda, ele não é assim charges route, charges schema, charges... Nós podemos até, ele mantém assim somente o nome dele e nós vamos exportar ele como charges model, ok? Então vamos lá. O que mais tem de diferente nele? Bom, nós vamos ter nele somente 3 áreas. O import, o model, que nós vamos criar, e o export, ok? Lembrando de informar o nome do arquivo aqui, que ele chama charges.js, exatamente como ele está escrito aqui. Bom, vamos para models. Aqui nós vamos criar uma const chamado charges model, que ele vai receber um serviço do Jarvis, que é database service create model, e o nome charges, somente isso aqui. E um objeto, quais são os aplicativos que vão utilizar ele, é aqui que a gente vai definir, tá? Se eu colocar aqui a Applex, ele vai utilizar. E qual esquema que o Applex vai utilizar? Ele vai utilizar o charges schema. Então veja bem, isso é um padrão simples. Agora, se eu salvar ele aqui, salvamos, é que a gente não exportou ele ainda. A gente vai exportar ele agora, export default charges model, está pronto para ser utilizado. Quando a gente conectar na nossa API e ele for rodar pela primeira vez, não precisa nem executar a API, mas ele for rodar esse serviço pela primeira vez, né, que ele faz o link da rota com esse get pagination, ele já vai criar o banco de dados chamado charges, tá? O banco em minúsculo que ele vai criar, charges, que esse create model faz tudo isso, ok? Então vamos lá, agora nós vamos conectar com a nossa API. Vamos entrar aqui, service, um get pagination que a gente tem aqui, e o que nós vamos fazer no nosso get pagination? Vou tirar esse console, simplesmente nós vamos retornar, ele é assíncrono, então return await, tá? Nós vamos vir API service, já tem um serviço de API do próprio Jarvis, service, próprio para o get pagination. Olha só o que ele faz. API serve get pagination, que ele já faz toda a tratativa de paginação, isso já é pronto. E aqui vai ser um objeto que nós vamos passar. Esse objeto nós vamos desconstruir a options, tá? Desconstrói a options como esse objeto. E nós vamos agregar mais funções. Uma função que é muito importante, fundamental, é o model. Então, se a gente colocar model charges model, que é aquele que a gente acabou de criar, pronto. Nós já vinculamos essa tabela com essa API. Tá? Nós colocamos esse model. Vai usar algum aggregate, decorate, middleware, é aqui que nós vamos colocar. Por enquanto não temos. Vou salvar ele. Opa, tá dando alguns bugzinhos aqui na hora de salvar. Pronto. Vamos ver aqui como se ele rodou certinho. Vamos ver se ele criou já o banco aqui. Dá um refresh. Ainda não criou charges, tá? Então tá bom, a gente falta ainda rodar. Eu acredito que vai ser na hora que rodar a API, então, que ele vai criar. Deixa eu apagar esse HTTP Service, que não vai usar para nada. Nós já temos esse get pagination, né? Nós temos que fazer mais algumas informações que é referente ao aggregate. Então nós vamos ver isso já. Agora nós vamos criar os demais recursos, né? O momento que a gente criou aqui o get pagination, eu escrevi aqui, ó, rodou, só para a gente saber, a gente vem aqui, executa, olha, já veio data colchetes vazio, e aqui veio que rodou a nossa API, então ele já rodou esse get pagination
integrado com o Charges Model, ou seja, ele já criou, né, o Charges, a Collection Charges. Vamos dar um refresh aqui. Não apareceu. Ah, vou ter que dar é na hora que ele vai rodar aqui que ele cria. Então vou dar o yarn dev novamente, que é a hora que ele vai rodar. Agora sim. Agora provavelmente ele criou charges. Vamos ver. Tá aqui, ó. Charges. Foi criada uma collection chamada charges, que não tem dado nenhum, tá? E os dados que vão vir naquele formato. Então, ótimo, já criamos. Agora nós temos que incrementar ele para fazer um CRUD, que é vir aqui no Postman, né? E criar a gente só fez o get, né? O get pagination. E nós criaremos agora o post, o put e o delete, ok? Para ele estar adicionando os dados. Bom, aqui nós temos, só para rever, a nossa lista, que não tem nada, né? Que já está puxando o get pagination do nosso routers barra charges barra get pagination, que puxa esse serviço do get pagination, correto? Que ele simplesmente puxa tudo que estiver em charge model. Se eu chegar aqui no banco e fizer aqui, ó, inserir um documento novo, e eu vou colocar lá os dados que são obrigatórios, né? Que é o name, vou colocar aqui Rick, e o value, vou colocar 10. Bom, inserimos um documento manualmente, direto na nossa collection charges. Se eu vier aqui dar um refresh, ele não vai carregar, porque ele encontrou esse charges, mas ele não tem o metadata. O metadata é onde liga, né? Qual que é a empresa que está selecionada, qual que é o usuário, tudo isso daí, qual que é a assinatura. Então aqui, como não tem o metadata, ele não vai puxar esses dados mesmo. Então nós precisamos criar um post para estar fazendo aqui. Bom, vamos criar um post. Eu vou duplicar esse cara aqui, para não precisar editar tudo de novo. Eu vou mudar para post. Ele vai fazer um post em charges. Não tem nenhum ending point. Aqui nós vamos fazer o seguinte, ele é charges, só que esse post não vai ser no init, vai ser uma página futura que chamará document, que vai ser o formulário de cadastro, né? E aqui deixa eu salvar ele, então nós temos um post no charges, ok? Se eu chegar aqui no post, vou colocar charges e dar um send, o que vai acontecer? Rota não encontrada, ok? Rota not found. Então tá, então a gente volta aqui, por que não existe essa rota? Porque a gente não criou ainda aqui em routes. Então a gente tem que vir aqui criar essa rota. Vou fazer uma cópia dessa para facilitar. Essa rota não terá endpoint, né? Vai ser o próprio raiz aqui, o nome raiz, que é o URL vai ser charges. Ele vai ser um post, tem que estar logado no sistema e ele vai chamar o serviço de create, ok? Esse create que nós não criamos ainda. Para organizar aqui, já que essa API vai ser usada dentro da página document, futura página que vamos criar lá no front-end, já vou escrever aqui, ó, document API router, ok? Então já está pronto aqui. Vamos lá agora no services e criar esse, vou colocar aqui também, documents API, só para organizar, que vai ser o CRUD aqui. E nós temos agora o que? Const create. É isso que a gente precisa criar, tá? Para estar criando, fazendo esse create, o que vai acontecer? No options, ele vem o request, request e response do Express.js, ok? Então já estou desconstruindo esse REST aqui. Por quê? Porque eu preciso salvar o body. Ok? No banco de dados, a gente vai ter que inserir esses dados aqui, ele vai vir no body lá do front. Esse rec, eu posso desconstruir através do parse request, né, que é uma função do Jarvis, que a gente desconstrói tudo que vem do front. E o que mais que ele vem? Vem o body, vem o ID, vem várias informações que a gente precisar, tá? No caso que a gente vai precisar só do body. E quais informações que vem? Basta você entrar aqui, ó, no parse request e lá no return, no final do arquivo aqui da função, olha o que ele traz. Ele leva o ID, qual que é a inscrição, qual que é a empresa selecionada, qual que é o módulo que está requisitando, né?
várias informações, o headers, parâmetros, o body aqui, ó, que a gente precisa desse cara aqui. Então, o body, nós tiramos aqui. Ótimo. E o que nós vamos fazer agora? Nós simplesmente vamos dar um return, await. Já tem API Services, que é do Jarvis também, que é o create. Basta passar o body, basta passar a options, só que a gente tem que importar aqui junto com a option. Eu preciso desconstruí-lo porque eu preciso apontar qual que é o model, em qual tabela, né, qual collection que ele vai postar, fazer o post, né, salvar, persistir. Então, vamos exportar aqui para document, só para organizar aqui. E esse aqui são as APIs de init, da página init e da página document. Tá? Estamos exportando agora tanto o pagination quanto o create. O create simplesmente vai fazer isso, vai retornar o quê? Ó, API Service, cria. Essa option já tem todas as informações possíveis nesse modelo. Tá? Vai criar o quê? Esse body. Simples assim. Ok? Vamos voltar aqui no router, só para ver. Aqui já está puxando o body, está tudo certinho. Vamos rodar ele. Vou chegar aqui, criar um body. Tá aqui, document, raw, vai ser um JSON. Esse body vai ter name, vai ter que ser um JSON name. Ricardo. Olha que interessante, se eu deixar só Ricardo e dar um clique em send, olha, deu um erro no servidor. Por quê? Ele é obrigatório ter o value e não foi, o value é requerido e não foi aqui. Lembra do esquema? Se a gente entrar aqui no esquema, olha o value aqui, ó, required true, ele é obrigatório. Então tem que ter o value. Então eu vou colocar aqui value, colocar 45.99 e vou dar um send. Olha só o que ele fez, ele gravou, ele salvou um recorde, foi salvo no banco, já veio todo o metadata, ó, com subscription ID, da onde eu atualizei, da onde eu criei, a data de criação, quais as configurações da minha máquina, tá? Bastante informações interessantes. Esse aqui, ó, nome, e criou um ID novo, que é o final E86. Aqui tem um sumário de quanto tempo levou, qual que é o token, tá? Aqui tem todas as informações que a gente precisa. Se eu vir aqui, dar um refresh, agora nós temos um registro com toda a informação de metadata. Sinal que se eu vier aqui dar um refresh, agora vai popular a nossa tabela. Olha só, document foi automático, ok? A última alteração, automático também já tem, ó. As ações, botões a gente não colocou ainda. Cliente e valor, nós não apontamos, só criamos o título, mas nós não apontamos. Se eu vier aqui no console e ver o get que ele fez, ó, get charges pagination. Vamos ver o que ele retornou aqui, ó, data. Dentro de data, olha aqui que tem valor 45,99, nome Ricardo. Só que a gente precisa apontar no front para ele popular aqui. Então eu vou ter que vir aqui no front. Front. App módulos, app views, charges, init, index. E aqui colocar data index. Qual que é o campo do meu banco de dados que eu tenho aqui? Vai ser name, tá? E o campo do valor vai ser value. Basta colocar esse apontamento. E pronto. Vamos dar um refresh. E os dados estão populados. Ó, Ricardo, 45.99. Correto? E aí, agora lembrando que existe várias outras recursos, né? Por exemplo, aqui veio 45.99. Não, mas eu quero que venha formatado com a vírgula, né? Então aí tem alguns recursos que já tem o Jarvis. Aí você pode chegar aqui no Velo e falar render, vai renderizar. O valor vai passar para isso aqui, ó. O Velo igual a Velo. Se eu atualizo, agora vai estar real. Ah, mas não está vírgula ainda. Então aí nós temos, por exemplo, uma função chamado parse number. Ah, não, é financial service.format money. E aí alguns argumentos. Eu não me lembro quais são os argumentos. Deixa eu abrir essa função. Ela recebe um argumento de value, né? Value e fix. Deixa eu passar esses dois aqui. Então, value vai ser o próprio valor, value, e o fix, que vai ser 2. Acredito que já é padrão 2 aqui, ó.
Vamos deixar só Velo aqui, acho que já vai resolver esse problema. Deixa eu só... Vamos ver, deixa eu dar um refresh. Ele não converteu para string, né? Eu acho que ele tem aqui, ó, result to string. Acho que tem que fazer isso aqui, result to string true. Vamos ver. Olha lá, já colocou a vírgula, tá? Se eu quiser adicionar o símbolo, eu posso adicionar. Nessa função já tem tudo para isso, se eu quero, tá? Que é o local symbol aqui, ó, locale symbol. Então eu posso colocar currency lá, Brasil, ele já vai ficar com real, se for dólar e assim por diante, ok? Então se eu quiser formatar os dados antes de exibir na tela, é o render que eu coloco. Se eu quiser do jeito que veio do banco, é esse cara aqui, somente o data index já é o suficiente, não preciso do render, ok? Então tá bom, aqui a gente já populou. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar agora um botão, né? Esse botão, vamos fazer o seguinte, esse botão, na hora que eu clicar nele, ele vai abrir uma página que é para eu digitar esses dados ou alterar esses dados, um edit. Vamos lá então. Então, fazer para editar, né? Um botão aqui para editar. Antes vamos apertar um botão e visualizar esses dados. Vai abrir um drawer aqui para visualizar e depois o editar. Então, para isso, a gente tem que, deixa eu organizar essas janelas. Agora vamos trabalhar com o Web Store e o browser aqui, já que temos nossa API, né? Tanto do Create quanto o Get Pagination, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer esse botão aqui, Build Actions Buttons. Deixa eu ver se é só colocar aqui View. Deixa eu ver se ele já vai colocar como True, que é para visualizar. Vamos atualizar. Ó, já tem o botão visualizar. Se eu clicar, olha aqui, ele já abriu. É o mesmo documento, ó, já abriu. Aqui eu posso criar outro card e exibir o que eu quiser, tá? Tudo que eu quiser fazer aqui, ele simplesmente é um componente de drawer, ok? Vamos ver então onde que a gente altera esses dados. Então a gente volta aqui no config, né, do nosso módulo charges, estou no front-end, no config, e aqui nós vamos colocar mais algumas informações, ok? Você percebeu que eu forcei aqui, ó, view igual a true, tá? Porque se eu tirar isso aqui, na hora que ele cria esse botão, ele estava vindo em branco, ele não mostrou. Se automaticamente eu colocar view igual a true, ou posso colocar aqui, definir as actions, tá? Estamos dentro do nosso, não, document não, tem que ser dentro da página init que nós estamos, ok? Então eu posso vir aqui e colocar aqui, por exemplo, actions. Actions é um array e eu falo quais botões eu quero nesse array. Vai poder incluir um novo? Sim. Eu quero esse, vai poder visualizar? Sim. E editar também. Então coloquei aqui, ó, novo, edit, view e edit dentro de actions. Que minha ideia está com algum probleminha aqui. Quando eu organizo os códigos, ele acaba acrescentando alguns dados estranhos. Bom, vamos lá. Voltamos aqui. Então tem new, view e edit. Quando eu dou um refresh, esse action, ele tem que estar dentro de list. Faltou aqui list settings. É só aqui dentro que tem que ter o actions, tá?
porque aqui são as configurações da minha lista. Então vamos atualizar de novo. Agora sim, olha aí, editar e o visualizar. O visualizar tem o abrir porque tem o editar. E a hora que clicar em editar, então, é o que a gente vai colocar o comando para ir para aquela outra página, que não colocamos ainda. Tá? O botão novo não apareceu, porque tem que ter mais uma opção. Que a opção é Show Action Buttons. Então, eu vou ter que mostrar aqui no List View que eu quero que exibir as ações. Show Actions Buttons igual a True. Olha aqui, agora nós temos o novo. Nós temos limpar filtro, exibir número de linhas, tá? Limpar o filtro, caso a gente faça algum filtro, localizar aqui, eu vou localizar o registro 2, não achou nada. E o registro 1 também não vai achar, porque a gente não criou os middleware no back-end, que depois eu vou mostrar como que é. Então vamos limpar. Ah, outro detalhe, você pode, se você colocou várias consultas em ordem e quer limpar tudo de uma vez, é aqui, limpar filtro. Tá? Tudo isso já está pronto, volta no estado inicial. Aqui para editar o documento, aqui para fazer um novo documento e aqui para visualizar o documento. Nós temos praticamente um CRUD. Vou colocar ainda para excluir e arquivar, que é descontinuar. Então basta você vir aqui, eu quero que exclui, que é o remove, e eu quero que archive, faz o archive também, que é para arquivar. A gente atualiza, nós vamos ter 4 opções agora. Olha aqui, nós temos arquivar, deseja arquivar o documento, ele faz uma... E o remover, deseja remover esse documento, ok? Aqui para selecionar, quando a gente seleciona mais do que um, vai aparecer esse botão com as mesmas opções aqui. Como tem um só, eu posso inclusive visualizar ele. Tá? Se tivesse mais do que um, não ia conseguir visualizar nem editar, mas eu ia conseguir arquivar ou remover. Se eu tentar arquivar ou remover, provavelmente ele vai dar um erro de rota, porque nós não definimos a rota Document Process, tá? Que é processos de documento, processamento de documento, ok? Como não criamos isso, podemos atualizar. Olha só a nossa lista. Nossa lista está ganhando corpo, está ficando cada vez mais completa. Okay? Então vamos fazer o seguinte, o visualizar. Ah, eu quero apresentar o nome aqui, um card aqui com o nome e o valor para visualização rápida. Tá? Como exemplo, obviamente eu iria exibir outros dados que não estão aqui, como CPF, tudo, para visualizar antes de ter que editá-lo. Tá? Então para isso, a gente vem aqui no list, vamos criar um preview. Na configuração da lista, isso serve para list provider, tá? Por isso que está dentro de list settings, só para list provider. A gente pode ter aqui, ó, preview components, e a gente vai criar componentes para o header, para o body e por actions, tá? Nós podemos criar. Ah, eu quero criar uma para o body. Aí aqui a gente pode colocar aqui props igual, né? Ah, eu vou colocar aqui H1. Obviamente a gente vai criar um componente separado, né? Uma coisa mais robusta. E aqui nós vamos colocar aqui, ó, body. Mais robusto, vai colocar em componentes aqui na raiz do charges, do front. E aí nós só vamos apontar, assim como estamos fazendo aqui, ó. Mas vamos ver como que ficou. Se eu der um visualizar, olha aqui, body, tá vendo? Dessa forma que ele fica. Para respeitar o padrão a gente faz o seguinte, a gente cria simplesmente um arquivo em JSX na raiz, chamada components. Components. E aqui a gente cria todos os componentes do charges, ok? Eu vou pegar aqui como um exemplo, vamos pegar aqui customers, aqui ó, componentes. Deixa eu abrir esse components como exemplo. Nós vamos fazer um import, né? Dentro deste arquivo. Aqui que vai trabalhar os imports. E nós vamos ter alguma constante, se precisar. E nós vamos ter os próprios componentes. Aí são vários componentes. Um desses componentes é nós vamos colocar aqui, que é o preview. Já tem até um nome padrão. Se não me engano, está no CRM. Deixa eu ver aqui, a gente já facilita mais. Filter, document. Esse aqui é tudo componentes do document, né? Não do init. Mas beleza, vamos fazer aqui mesmo. Então vamos fazer aqui um export
preview, list preview, ó, list preview body, export const, ele vai receber um record, que é o registro, ok? E aí nós podemos colocar, pode ser um card, para ficar como os demais, né? E aí a gente pode incrementar cada vez mais o body, que é um componente comum. Vocês vão pegar sempre exemplo de outros módulos que já tem isso, só para popular, tá? Eu já até sei aqui onde que eu criei, ó, lembrei. Está em Accounts. Em Accounts eu criei esse preview aqui, ó, que eu chamo Preview Body. Então tá aqui, ó, List Preview Body. Esse Preview Body é exatamente esses detalhes aqui, ó, cards, qual que é o tamanho do título, isso aqui é legal. Então eu posso copiar e aproveitar aqui, ó, tá? E aqui eu tenho document. Ele vai vir documento, detalhes, registro, o que eu quiser, ok? E como que a gente vai passar ele? Esse componente list body, list preview body, como que nós vamos passar ele para o config? Basta a gente entrar aqui no charges, só para usar como guia, vamos pegar aqui do customer, não, do accounts, config, vamos usar o que nós fizemos aqui, ó. Ele está aqui, preview content, é exatamente isso aqui, ó. A gente só vai colocar ele, que é o list preview, né? Vamos repassar a props para ele pegar o record e pronto, somente isso. List preview body, nós estamos importando ele, deixa eu colocar aqui no imports, né? Nós estamos importando ele exatamente no nosso componente. Então agora, vou dar um refresh. E na hora que der um preview, tá aqui, ó, document. Só os dados que não saíram, né? Vamos ver o porquê. Deixa eu dar uma olhada aqui. Props, passou props direto na data preview. Data preview recebeu. Selected document como record. Ele vem como selected document. Aí nós transformamos em record. Então tem esse detalhe. Então nós vamos ter que fazer a mesma coisa no nosso charges components, é aqui. Records. Então, na verdade, ele já vem automaticamente chamado selected document, tá? A gente só renomeou para record para simplificar. Então vamos voltar, dar um refresh e verificar novamente. Visualizar, pronto, tá lá o name, ó. Esse é o name. Faltou o velo, né? Tá aqui, ó, H2 nome, que não é description, que ele sugeriu. Faltou o velo só. Do jeito que a gente quiser popular, tá lá, tá populado, tá? Então isso passa a ser um preview. E o editar, eu quero clicar em editar, ele precisa abrir um outro documento com isso daqui.